Ok? Seja bem-vindo a mais este vídeo. Sou o Randolfo, professor de Geografia. A aula de hoje é Introdução à Astronomia. Então, já colocar aqui o material. Pessoal, esse material será utilizado hoje. Eu encontrei aqui nessa plataforma SlideShare. Ele possui vários materiais aí de slide, material de slide, né, para apresentação. Então, gostei bastante deste. Foi confeccionado pelo professor Carlos Priante. Então, introdução à astronomia. Temos aqui uma ilustração a respeito da formação do universo, a partir do Big Bang, né, da teoria do Big Bang, da grande explosão. O Big Bang apoia-se na teoria da relatividade do físico Albert Einstein e nos estudos dos astrônomos Hubble e Newton. Eles demonstraram que o universo não é estático e se encontra em constante expansão, ou seja, as galáxias estão se afastando uma das outras. Existem outras teorias, ok? Sobre a formação do universo, mas o mais recorrente, o mais aceito hoje é a teoria do Big Bang, da grande explosão, que ocorreu em torno de 13 bilhões de anos. A Terra possui 4,5 bilhões. E a teoria da relatividade do físico Albert Einstein auxiliou aí na compreensão desta teoria. Então, aqui, uma imagem de uma galáxia. Então, toda a riqueza, né, de cores e de possibilidades. O que é astronomia? É a ciência que estuda o universo numa tentativa de perceber a sua estrutura e evolução. Então, lembrando que antes mesmo, nas aulas anteriores, falamos aí sobre cartografia e cosmografia, e que o cosmógrafo deu suporte aí à origem de outras ciências. Então, antes mesmo aí da astronomia se consolidar como ciência, havia os cosmógrafos que também procuravam entender e compreender a estrutura e a evolução do universo e do nosso planeta. É a ciência mais antiga, os registros astronômicos mais antigos datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo e se deve aos chineses, babilônios e assírios e egípcios. O estudo do céu ajudou o ser humano a desenvolver calendários para exercerem suas atividades como caça, agricultura, navegação, exploração terrestre. Dando sequência. Então, aí alguns monumentos de civilizações antigas que já demonstravam alguns símbolos, alguns entendimentos sobre a astronomia. Então, vou passar aqui, pessoal, porque isso aqui é mais algumas curiosidades e não é muito aí o foco da aula de hoje. Então, aqui também na América, no Peru, de 2000 ou 2000, de 200 a 300 anos antes de Cristo. Então, já vi aqui alguns monumentos referentes, que faz referência à astronomia. Instrumento de observação do céu. Durante muitos anos, o principal instrumento utilizado pelo ser humano foi o seu próprio olho, o que limitou o detalhamento das observações. Então, em 1608, o neerlandês ele inventou um instrumento chamado telescópio para os militares. Em 1609, o astrônomo italiano Galileu aperfeiçoou esse instrumento e descobriu uma nova utilidade, a observação de astros celestes.
Atualmente, depois de muito desenvolvimento tecnológico, o telescópio passou por muitas modificações e hoje encontramos até mesmo no espaço, enviando imagens de regiões situadas a distâncias inimagináveis. Então, aqui algumas imagens desse instrumento. Temos o telescópio Hubble. Ele proporcionou aí a imagem de uma nebulosa. Como a atmosfera terrestre funciona como um vidro embaçado, impedindo nítida imagem dos objetos celestes, é necessário montar os telescópios em lugares mais altos, como montanhas ou em desertos, pois a poluição atmosférica nesses ambientes é mínima. Outra maneira de solucionar esse problema foi lançar no espaço telescópios espaciais, como o Hubble. Então, temos aqui algumas imagens, né, da sonda, a supernova, explosão estelar que forma corpos celestes. Então, aqui uma imagem, né, proporcionada. Então, quando se fala de astronomia, há algumas unidades de medidas aí que devem ser evidenciadas, como o ano-luz. Quando uma tempestade se aproxima a relâmpago, primeiramente, vemos a luz do raio e, segundo depois, mais tarde, ouvimos o som do trovão. Se os dois ocorrem no mesmo instante, porque percebemos os dois em tempos diferentes. A velocidade do som é 340 metros por segundo. Então, a cada 1 segundo, ele percorre 340 metros. A velocidade da luz é de 300 milhões de metros por segundo. Então, em 1 segundo, a luz percorre 300 milhões de metros. Olha que interessante. Portanto, a velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som. Por isso, percebemos primeiro a luz e depois o som do relâmpago. Então, um exemplo aí muito interessante. Então, o ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano no vácuo. Como as distâncias entre os objetos celestes são gigantescas, utiliza-se o ano-luz como unidade de tempo. Um ano-luz equivale a aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. Quanto à luminosidade, os corpos podem ser objetos luminosos, também denominados fonte de luz primária, e é aquele que permite luz própria. Objetos iluminados, também denominados fonte de luz secundária, é aquele que depende de uma fonte de luz primária para ser observado, ou seja, não emite luz própria. Então, aqui alguns exemplos de corpos luminosos e corpos iluminados, tá? A lâmpada aqui está apagada, enfim, está sendo iluminada. Dando sequência, as estrelas. São bolas de gás formadas basicamente pela queima de gases hidrogênio e hélio em uma temperatura muito alta. Elas nascem, crescem e morrem. E sua idade pode ser determinada pela sua cor. Quanto mais próximas da cor vermelha, mais velhas. Seu brilho depende da quantidade de luz que ela consegue emitir. E por meio dele, os astrônomos conseguem calcular a que distância se encontram da Terra. Quando vemos uma estrela brilhar no céu, podemos estar diante de algo que não exista mais. As cores das estrelas podem determinar a temperatura de sua superfície. Então, uma estrela da cor amarelo claro é de aproximadamente 6.000 graus Celsius, que é o Sol. Avermelhado, aproximadamente 3.000. Branca ou azul, aproximadamente 10.000 graus Celsius. Então, aqui, né, temos uma imagem por satélite. Aqui também.
Galáxias são conjuntos de estrelas e outros elementos astronômicos, como nebulosas, gases e poeira. Organizam-se em grupos ou aglomerados e podem se apresentar em 3 tipos de formas: elípticas, espiral e irregular. Então, aqui o espiral, aqui um exemplo, elíptica, irregular. Nossa galáxia e a Via Láctea, nome dado pelos antigos gregos, tem mais de 400 bilhões de estrelas, todas girando. Em sua porção mais brilhante, encontramos uma maior concentração de estrelas. Possui uma forma espiral com 100 mil anos-luz de diâmetro. Significa que para irmos de um ponto ao outro, levaríamos até 100 mil anos viajando à velocidade da luz. Então, assim, pessoal, é absurdo, né, a distância. Via Láctea, o nosso Sol na Via Láctea está aqui nessa posição, então nós estamos aí nem tanto próximo ao ponto central, né, da Via Láctea e nem tanto na borda da Via Láctea. Estamos aí numa parte central e somos minúsculos aí, né, diante de toda essa grandeza. Em um dos braços da Via Láctea encontramos o Sistema Solar. Há 80 anos conhecíamos apenas uma galáxia além da nossa, a Andrômeda. Agora já são mais de 100 bilhões delas. Olha o avanço, né, da astronomia durante 80 anos aí, né, nesse espaço de tempo. Pessoal, as imagens são fantásticas, né? Eu gosto muito desse conteúdo e eu estou trazendo esse conteúdo para facilitar a compreensão aí das estações do ano, que serão as próximas aulas. Mas eu acredito que não vai dar para terminar essa aula toda, né, todo esse conteúdo nessa aula. Aí qualquer coisa fica para a próxima parte da semana que vem. Então, aqui a constelação dos signos, para estar explicando aí sobre como se dá essa distribuição, né? Como se dá a questão das constelações, dos signos. Aqui explica um pouco. Constelação em latim, reunião de estrelas ou astros. Para quem olha a olho nu, as estrelas parecem estar reunidas bem perto uma das outras, porém as distâncias que as separam são imensas. Os antigos nomeavam as constelações de acordo com as figuras que se formavam durante as linhas imaginárias, que eram traçadas entre elas, caracterizando sua época. A maioria delas se restringe à imagem de animais, caçadores, objetos, deuses. Então aqui, olha, era um período aí, né, que as pessoas tinham para observar. Hoje as pessoas pouco se observam, hoje é mais a questão mais dinâmica, são vídeos de curta duração, você passa aí várias fotos, né, então a questão da rede social, vivenciando uma sociedade de tempo rápido. Nesse momento aí das observações, era um tempo lento, era um tempo de maior contemplação. Hoje estamos vivenciando um momento muito imediatista, né? Então, a questão do WhatsApp, as informações chegam na velocidade da luz. Eu consigo comunicar na velocidade da luz. Então, hoje nós vivenciamos o tempo rápido. Quem fala isso é Milton Santos, tá? Então, isso é uma teoria do Milton Santos, ele dialoga a respeito disso. Na verdade, não é a teoria do Milton Santos, né? É um geógrafo que trabalha em tempo lento e tempo rápido, tá? Quem tiver curiosidade, pesquise aí, que é muito interessante. Então, aqui vai falar sobre o Cláudio Ptolomeu, que é aí um astrônomo que colaborou aí, né? 137 anos depois de Cristo
e que mapeou 48 constelações. Atualmente existe mais de 40 constelações catalogadas, definidas na época das grandes navegações, totalizando 88 constelações. O sistema solar, então aqui é a representação do sistema solar. Explosão de uma estrela, nuvem de gás e poeira, movimentos giratórios, redemoinhos aglomerando partículas. No centro do disco, a temperatura atinge a 500.000 graus Celsius, formação do sistema solar. Então, aqui, pessoal, são as etapas da explosão de uma estrela, as nuvens em gás, depois movimento giratório, e posteriormente aí, né, a concentração no centro do disco, e uma temperatura muito elevada de 500.000 graus Celsius. Os corpos que giravam na borda desse disco deram origem aos planetas e ao restante das partículas deram origem aos asteroides e cometas. O Sol acabou sendo o astro principal e sendo foco de atração. Reuniu em torno de si vários corpos, como planetas, asteroides e cometas. No universo, comparado a algumas estrelas ou sóis, o nosso Sol é considerado uma estrela adolescente, de tamanho médio. A distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros, embora seja a estrela mais próxima da Terra. Então, assim, é uma distância de 150 milhões de quilômetros, né? E o Sol aqui chega, o raio solar chega aí com essa temperatura toda ainda. Então, aqui alguns exemplos, né? Aqui o nosso Sol e outras estrelas. Olha o tamanho, né? O quanto outras estrelas são bem maiores. Pessoal, estudar astronomia é você expandir um pouco aí, né, a sua consciência. Porque somos um grãozinho de areia no universo. Somos um grãozinho de areia viajando pelo universo a 108.000 quilômetros por hora. Olha que loucura. Essa distância é que permite uma temperatura suportável para os seres vivos. Toda a energia do Sol é produzida em seu centro, uma região chamada de núcleo. Estima-se que o Sol viva por mais 5 bilhões de anos. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar até a Terra. Então, esse raio solar que está entrando aí pela janela é um passado do Sol. É um passado de 8 minutos do Sol. Saiu do Sol, chegou aqui após 8 minutos. Ok? Pessoal, avançar aqui só para fechar, tá? Aí fica para a próxima aula aí, é a segunda parte da introdução à astronomia. Então aí, o Sol, né, corresponde a 99% da massa do Sistema Solar, formado há cerca de 4,6 bilhões de anos. É composto quase inteiramente por gases, 90%, de hidrogênio e 9,9% de hélio. A temperatura em sua superfície é de 5.700 graus Celsius e em seu interior pode chegar a vários milhões de graus Celsius. Então, aqui, olha aqui, turma, a Terra próximo do Sol, ok? Aqui um filme aqui, só para... Então, noções históricas sobre o Sistema Solar, o geocentrismo, defendido no século II por Ptolomeu, e aceita até o século XVI. Essa teoria afirmava que a Terra era o centro do universo e que os outros astros, inclusive o Sol, giravam em torno dela. Pessoal, então, só voltar aqui. Vou ficar por aqui, tá? No geocentrismo, no momento em que muitos acreditavam que a Terra era o centro do universo. Então, aí uma teoria importante.
e será discutida na próxima aula da semana que vem. Quero agradecer a paciência, a colaboração de vocês, agradecer aí para quem está assistindo a nossas videoaulas, agradeço a companhia de vocês. Então, é isso daí. Na próxima aula, a segunda parte da introdução da astronomia. Introdução à astronomia. Ok, valeu, até a próxima aula. Obrigado. E é isso aí.